Boa tarde, pessoal! Boa tarde, meninas! Boa tarde! Vamos chegar! Tô muito feliz de estar aqui com vocês nessa sexta-feira para conversar sobre as birras. Boa tarde, boa tarde, boa tarde! Vamos chegar! Sejam todas bem-vindas! Boa tarde, Marcela, Soraya, Eliane! Boa tarde, meninas! Bem-vindas! Vamos esperar um pouquinho as meninas irem chegando. Boa tarde, tô muito feliz de estar aqui novamente com vocês. Eu tô começando aqui uma transmissão ao vivo também pelo Face, enquanto vocês terminam de chegar. Oi, Odete, sejam bem-vindas, meninas, bem-vindas. Vocês estão me vendo e me ouvindo direitinho? Sim? Dá um sinal pra mim, por favor. Vocês estão me vendo e me ouvindo direitinho? Só tô esperando as meninas chegarem. Boa tarde, tô muito feliz de estar aqui com vocês. Chame as amigas. O nosso papo aqui hoje são as birras. Como é que a gente lida com essa fase tão desafiadora? Obrigada, Odete, obrigada. Se vocês puderem... Oi, Liliane, boa tarde. Tô tentando entrar aqui no Face, numa transmissão ao vivo, não tá fácil. Sim, vamos esperar. Se vocês puderem compartilhar, dar corações, o Insta vai avisando para as meninas que me seguem que estão ao vivo, que nós estamos ao vivo aí. Oi, Soraya, oi, Najara, Andressa, bem-vindas, meninas, bem-vindas, bem-vindas. Natália, tudo bem? Bem-vinda. Eu tô tentando entrar ao vivo no Face aqui. Não estou conseguindo. A titia é muito... Oiê, tudo bem? Vamos chamar as amigas. Vamos lá, só tô tentando aqui fazer uma transmissão ao vivo. Meninas, só tô esperando tudo. Então, hoje o nosso papo... Lembra que a gente decidiu semana passada, vocês votaram, será sobre as birras. Eu vou desistir do Face aqui, vou concentrar em vocês e tá tudo bem. Hoje a gente vai conversar sobre o período tão difícil da fase ali, aquela fase que começa um pouquinho antes dos 2 anos e às vezes se estende, né, 3, 4, tem crianças ainda em idade pré-escolar que ainda estão naquele modelo de fazer birra, de se jogar no chão, e a gente fica tão perdida, fica tão nervosa, aí toda a nossa vida, toda a nossa maternidade parece que desfoca um pouquinho, a gente fica exausta, se sente frustrada, fica cansada, parece que a gente não consegue ser a mãe que a gente, né, sempre sonhou, que a gente se prepara para ser. Quando a gente vê, a gente já deu um grito, quando a gente vê, a gente já tá agindo ali da mesma forma que a nossa criança. E esse é o nosso papo aqui hoje. Eu só tô esperando aqui uns minutinhos, eu sempre dou uns 5 minutinhos para as meninas irem chegando. Quem tá ao vivo aí no Insta, obrigada pelos corações. Se puderem mandar corações, compartilhar esse vídeo, o Insta vai avisando para as minhas seguidoras que a gente está aqui online esperando por elas. Oi, Carla! Oi, Mari! Bem-vindas, meninas! Olha só, as mamães de bebês menores que ainda não estão nessa fase, essa fase um dia vai chegar, tá? Então já vai se ligando aí nas dicas. Participa aqui com a gente, é um bate-papo informal, despretensioso. Eu não tenho a pretensão de ser a dona da verdade, de ensinar nada pra ninguém, não. O que a gente vai fazer aqui é trocar um pouquinho de ideia, de experiência. Eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que eu aprendi em alguns livros que fizeram toda a diferença na minha vida, na minha maternidade. Disciplina Positiva, eu já li todos, mas hoje a gente vai falar mais sobre esse, de 0 a 3. Tem esse livro da Elisama Santos, Educação Não Violenta, que é sensacional. E tem esse livro, Crianças Dinamarquesas, que também é um livro que foi um divisor de águas na minha vida e na minha maternidade. Combinado? Então, o que a gente vai conversar aqui hoje, a Lígia não tirou somente das experiências. Vamos abrir para perguntas. Inclusive, se vocês quiserem, vamos fazer o seguinte, qual a idade do bebê das crianças de vocês? A gente tá em bem pouquinho aqui. Eu vou deixar salvo nos stories por 24 horas, beleza? Tentei fazer aqui no Face, hoje não deu certo, não sei porquê. Fala pra mim,
O nome dos livros, tá bom, pode deixar. Eu vou até fixar um comentário aqui. 2 anos, a Tinta falou. Oiê, vamos falando a idade dos bebês de vocês? Eu vou fixar aqui um comentário para tentar pôr o nome da nossa live para quem chegar aqui saber sobre o que a gente está falando. 2 anos, 1 ano e 9, 1 ano e 9. Meninas, hoje o assunto são as birras. Como lidar. Pronto, agora como é que a gente fixa esse comentário? Fixar comentário. Pronto. Depois eu ponho nos stories esses 3 livros, tá bom? Boa tarde quem chegou agora. Boa tarde, vamos animar. Hoje é sexta-feira, sextou, né? Meninas, tive até que dar uma pintada no meu cabelo antes de entrar, porque a raiz tava uma coisa de louco. Vim aqui, ó, até dei um tapa no cabelo pra ver vocês merecem. Só vocês mesmo, viu? Pra me darem esse ânimo. Obrigada por estarem aqui. Então, retifiquei. Beleza. Ó, pra quem não me conhece, quem nunca participou, não sei se tem alguém novo aqui. Se tem alguém novo aqui, fala um eu. Senão eu já vou tocar direto pro conteúdo. É falta de educação a gente não se apresentar, né? Eu queria dar as boas-vindas para todas vocês que estão aqui hoje. A gente vai conversar então hoje sobre o período difícil e desafiador das birras das crianças. Vocês vão perceber, vão notar que eu vou evitar usar o termo os terrible two, tá? Eu tenho até um vídeo no YouTube que tem esse título, mas é só uma questão de terminologia. Eu não gosto de considerar essa fase, linda você, essa fase uma fase desafiadora, tá? Desafiadora não, terrível. Eu gosto de considerar que ela é um desafio sim. Dilza, você é a primeira vez que tá aqui, então eu vou me apresentar. Eu chamo Lígia Coimbra, eu moro em Marília, no interior de São Paulo, tenho 3 filhos, sou cirurgiã dentista formada pela Unesp de Araçatuba, com pós-graduação na Unicamp. Um dia eu conto essa história mais profundamente para vocês. O fato é que em 2015 eu dei uma guinada na minha vida como um todo e a carreira da odonto ficou para trás. Eu mergulhei a fundo nesse universo materno-infantil. O meu primeiro filho, que hoje tem 13 anos e meio, não dormia desde o início da vida dele, e eu comecei a estudar o sono no ano de 2007. Então já fazem 13 anos que eu estudo sono infantil, rotina, sou uma consultora materno-infantil, especialista em sono, rotina, sou certificada pelo Baby Sleep Training da Nova Zelândia, sou certificada pela PDA como educadora parental em disciplina positiva, sou coach, essa sou eu. Sou casada com o Guilherme, tenho 45 anos e tenho um Instituto Recém-Mamãe, em que eu formo consultoras materno-infantis, tá? Essa sou eu, essa é a minha vida, esse é o meu trabalho. Eu gostaria de dar as boas-vindas para todas vocês aqui e dizer que esse é um momento da minha semana que eu reservo para estar aqui pertinho de vocês. Eu sinto como se eu estivesse olhando nos olhos de cada uma e para entender quais são as suas dores, quais são as suas dificuldades. Nessa quarentena tem muita gente fazendo live, as lives estão pequenininhas, mas eu gosto porque assim eu consigo responder as dúvidas de todo mundo que tá aqui, então aproveita. Inclusive também esse é o momento em que eu tiro as dúvidas do e-book Sono de Anjo. Eu sou autora de um e-book que se chama Sono de Anjo, a gente já tá na versão 3.0, esse e-book já vendeu quase 3.000 exemplares, ajudou já muita gente. E quem comprou o e-book e está com dúvidas, as nossas lives semanais também são para tirar as dúvidas suas. Combinado? O nosso papo aqui hoje então são as birras. Todo mundo aqui tá com criança, as mamães que falaram as idades aqui, vocês já estão na idade dos desafios. Todo mundo aqui já tem criança fazendo birra? Quero ver, dá um eu pra mim, quem o bebê já está fazendo birra. Fala um eu aqui no chat pra mim, por favor. Dava, seu bebê já tá fazendo birra? Dilza, Andréia, Giovana, deixa eu ver quem mais. Liliane, Maternidade Cura, Soraya, Silvia, Natália, Brenda, Aline, Niedias. Falem pra mim, os seus bebês já estão na fase de fazer birra?
Sim, Joana. Oi, Natália, bem-vinda. A Tinta falou eu, Natália. Muito bom. Vamos lá. Vocês fazem ideia o que é a birra? Vocês já pararam para pensar? Liliane, eu, quem mais? Quem mais? Ou quem tá aqui agora só pra ver o que é que vai ser, né, no futuro? O que o futuro aguarda? Meninas, vamos lá então. Primeira coisa que eu queria conversar com vocês sobre as birras, uma dica, um conselho para dar para vocês. Não levem pro lado pessoal. A sua criança não está fazendo birra para te desafiar. Não está fazendo birra para te ofender. Não está fazendo birra porque ela como que a gente fala? Demandosa, porque ela é brava, porque ela... Nada disso. Esquece isso. E também evita pensar nessa fase como uma fase terrible two. Vamos tratar essa fase como uma fase de descobertas. Esse livro aqui fala muito pra gente, tá? Crianças dinamarquesas. Os dinamarqueses, para vocês terem uma ideia, eles, desde os anos 70, eles são considerados o povo mais feliz do mundo. E alguns estudos comprovaram que é por causa da forma como as famílias criam, educam os seus filhos. Lá, para vocês terem uma ideia, tapa na bunda, bater em filho é crime que pode dar cadeia, tá? Então eles não aceitam nenhum tipo de violência, a criação é extremamente respeitosa, enfim. Quando uma criança entende, isso vai começar a acontecer quando o bebê começa a se deslocar autonomamente. A partir de mais ou menos 9 meses, sabe quando o bebê já começa a engatinhar? Esse bebê, ele começa a ter um vislumbre, um pedacinho de consciência de que ele é separado da mãe dele. O seu bebê começa a entender, opa, eu vou ali, eu volto, mas a minha mãe não vai sempre comigo, eu posso ir ali. E ele também, devagarzinho, ele começa a perceber que as vontades dele são diferentes da sua. Que nem sempre tudo aquilo que você quer é o que ele quer. E conforme a individualidade desse bebê vai aflorando, junto com ela vem a personalidade e vem os sentimentos desse bebê. Me falem aqui, sinceramente, todas vocês consideram que vocês têm um domínio completo das suas emoções? O que eu chamo de domínio? Conhecimento, autoconhecimento. Você olha pra você mesmo e você fala, nossa, eu tô com uma puta de uma raiva agora, mas eu não posso dar esse grito. Alguma de vocês tem esse completo conhecimento e autocontrole sobre vocês mesmos? É claro que a gente não é boba. Então, por exemplo, diante de um chefe, diante de uma personalidade famosa que a gente respeita muito, muitas vezes a gente se cala, a gente segura, mas a gente não consegue nem nomear as nossas emoções. Como é que a gente pode exigir isso de uma criança que está descobrindo as emoções dela? Não tenho. Não é? A gente brinca, nossa, tem um pavio curto, parece que a hora que o sangue ferve, a gente não tem essa sensação? Parece que a hora que passa de uma linha ali, a gente fala um monte de coisa que a gente não queria falar, a gente faz algumas coisas que a gente não queria fazer, a gente grita, a gente ofende e muitas vezes a gente não tem a menor intimidade com os nossos sentimentos. A maioria de nós, sabe por que não? Porque a nossa educação é voltada para fora. A gente tem que conhecer as letras, falar outra língua, aprender a tocar um instrumento, fazer conta. A gente tem que escolher uma profissão, fazer faculdade, viajar, conhecer muitos lugares. E essa educação voltada para fora nos deixa absolutamente distantes, vazios, desconhecidos dos nossos sentimentos. Como é que a gente era criado? Lembra? Pensa que se foi só na minha casa que a gente ouvia isso. Engole o choro. Tá chorando por quê? Você quer um motivo pra chorar? Eu vou te arrumar um motivo pra chorar, já.
Não era assim que as nossas mães falavam? Para de bobeira, para de frescura, engole o choro. E aí, a gente aprendeu que todos os nossos sentimentos, eles eram motivo de vergonha. A gente se sentia duplamente mal. A gente já estava triste muitas vezes, frustrado, nervoso, com raiva, porque todos os sentimentos são legítimos. E aí vinha a nossa mãe e falava assim: para com isso, você é birrenta, você é feia. Você acha que alguém vai gostar de você? Você tá insuportável. Menina chata, menina chorona. Não é assim? E vamos falar a verdade, muitas vezes, hoje, com os nossos filhos, a gente não fala, mas a gente pensa. E aí, essa criança, ela sente que o sentir é errado. Já não basta o que ela está sentindo de ruim, a tristeza que ela está sentindo, a mágoa, a frustração. Ainda ela tem que... A mãe, que é a referência de afeto, de escuta, de acolhimento dela, fala que é errado isso, que é inadequado. E ainda além, muitas vezes, a gente atrela o nosso amor. As nossas mães falavam assim: eu não vou te amar, eu não te amo mais. Eu não gosto mais de você. Você quer que eu fique triste? O amor condicionado. Então a gente era proibido de demonstrar as nossas emoções. Ninguém falava pra gente o que era aquilo que a gente estava sentindo. E ainda os nossos pais, os nossos educadores, os nossos referenciais afetivos condicionavam o amor que eles sentiam ao nosso comportamento. Ah, obrigada! Condicionavam o amor ao nosso comportamento. Vocês foram criados de alguma maneira muito diferente disso que eu falei, que a gente conversou agora aqui? Alguém teve uma criação diferente dessa? E se teve, por favor, divide com a gente, porque esse é o padrão, essa é a média. A nossa sociedade, ela nos educa, vamos dizer assim, para sermos peças aí numa engrenagem em que a gente tem que ser útil para o nosso modelo econômico. A gente tem que escolher uma profissão, a gente tem que se encaixar na esteira, no esquema de vida, não é? Então a gente tem que escolher uma profissão, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ter filho, a gente tem que obedecer. E aí o obedecer sempre fala: não, eu preciso me preocupar com o que o outro sente, com o que o outro quer. Sentir não, porque o sentimento ele tá muito distante. Eu preciso me preocupar com o outro. O que agrada o outro, o que o outro tá querendo que eu faça, tá mandando que eu fazer, mas em nenhum momento eu sou convidado a entender o que eu estou sentindo, a entrar em contato com as minhas necessidades. Essa é a forma como a gente foi criado. E adivinha só, pessoal, quando a gente vai criar os nossos filhos, qual é o modelo? Qual é o referencial que a gente tem? Boa tarde. O referencial que a gente tem é a criação que a gente teve. A gente não sabe fazer diferente. A gente só sabe fazer aquilo que os nossos pais faziam com a gente. Eu vou contar uma história pra vocês rapidinha, da qual eu não me orgulho. Não me orgulho, mas eu vou contar pra vocês verem que eu também tô nessa luta. Quando o Pedro tinha, sei lá, perto de 1 ano, meu primeiro filho, sabe quando eles começam com uma fase de querer bater na gente? Eu tava trocando ele, eu lembro, em cima da banheirinha, né, aquelas banheiras que são trocador também. Ele tinha tomado banho, a gente tava ali num momento agradável, ele não tava brigando comigo, nada. Eu lembro que ele pegou a mãozinha assim, ó, aberta, e tacou um tapa, mas com tudo, no meio da minha cara, assim, ó, pá! Aquilo, entre raiva e eu fiquei desconcertada, fiquei com raiva, senti dor. Adivinha qual foi a minha primeira reação? A que tava ali na superfície, foi aquela que eu acessei na hora da raiva, na hora da dor, na hora do susto. O que é que eu fiz com o Pedro? Peguei a mão dele, forte, assim, com uma mão eu segurei a mão dele, com a minha outra mão eu fiz assim: não pode bater. Eu dei um tapa na mão dele.
Na hora que eu larguei aquele tapinha na mão dele, claro que não foi, né? Mas fiz assim, segurei a mão e falei, não pode me bater. Na hora que eu acho que a minha mão não tinha nem tocado a mão dele ainda, o meu cérebro mandou uma mensagem pra mim, escuta, qual é a coerência disso que você tá fazendo? Como é que você vai ensinar o seu filho que não é pra bater, batendo nele? Isso faz algum sentido? Isso tem lógica? Você vai mostrar pro seu filho que não é pra ele bater, batendo nele. É isso então que você quer fazer? E foi nesse momento que eu comecei a procurar outras alternativas. Porque não é fácil, não é simples. Requer paciência, requer estratégia, requer autoconhecimento. E aí, eu descobri que agora eu vou começar a dar as dicas para vocês. Quando a criança sente, alguma coisa, imagina a situação. A criança está assistindo O Mundo de Bita no iPad. Você pega e fala assim, hora de dormir, escovar o dente. Pega o iPad da mão dela, desliga o iPad, pega ela no colo e quer escovar o dente dela. Como é que você acha que essa criança se sentiu nesse momento? Super feliz? Obrigada, mamãe. Obrigada por cuidar do meu dente, por não querer que eu tenha cárie. Obrigada por cuidar da minha rotina. Eu queria mesmo desligar o iPad agora e ir dormir. É isso? É dessa forma que essa criança vai reagir? É claro que não. Então, aí a gente tem algumas coisas para levar em consideração. Essa fase tá falando comigo, já aconteceu aqui comigo. Então, olha só. Como é que a gente pode? Primeiro, eu convido vocês a olhar para os seus filhos com respeito. Criança não é mini adulto. Criança é criança. Então, avisa. Em 5 minutos vai acabar o seu tempo de iPad. Ok? Não é, por favor, larga o iPad. Não, em 5 minutos acaba o iPad. E aí, desliga o iPad, pede para a criança desligar. Você vai desligar ou eu desligo? Você desliga ou eu desligo, tá tudo bem. Agora eu quero só ver quem vai ser o primeiro a chegar no banheiro. E o último a chegar no banheiro é mulher do sapo. Entende? Se a criança... Aí pronto, às vezes você desliga o iPad e a criança já começa naquela birra. Muitas vezes já junta sono, a criança já tá passada do horário, dormiu pouco, já tá tarde. E aí a criança já se joga no chão e já começa aquele chororô. Nesse momento que a criança tá jogada no chão, seja no supermercado, seja no shopping, seja na casa da sua sogra, seja numa festa de família, a primeira sensação que a gente tem é vergonha, raiva. Eu queria cavar um buraco e entrar, não é verdade? Se a gente tá sozinho com a criança, a gente sente raiva, cansaço, ou a gente fala, meu Deus do céu, vai começar tudo de novo. Se a gente tá em público, a gente começa a ter vergonha, a gente começa a se preocupar com o que os outros vão pensar da gente, a gente quer que aquele choro pare logo, a gente não leva a criança em consideração. A gente leva o entorno, a gente leva os nossos sentimentos. O sentimento da criança não é levado em consideração. Nesse momento, eu recomendo, a minha dica para você, no momento em que a criança está jogada no chão, seja onde for, primeira coisa que eu aprendi a fazer. O que eu estou sentindo e por quê? Antes de olhar para a criança, claro que eu estou olhando ali ver se ele está em segurança, eu olho para mim mesma e falo, eu estou com raiva. Eu sei que quando eu tô com raiva, a minha tendência é, vamos supor, falar alto. Então, qual que é o primeiro botão que eu vou desligar? O de falar alto. Eu estou com vergonha. E eu sei que quando eu sinto vergonha, eu vou querer resolver essa situação não da melhor forma para a criança, da melhor forma para mim, para eu parar de passar vergonha. Mas eu vou estar educando meu filho fazendo isso? Não.
Então, a segunda providência, estou sentindo vergonha. O outro botão aí é o botão que eu ligo. É aquele botãozinho que chama foda-se. Vocês conhecem esse botão? Foda-se. Entende? O primeiro exercício é o de autoanálise. Primeiro você olha pra você, vê o que você tá sentindo. Se você se conhece, se você tem um mínimo de contato com os seus sentimentos, com as suas emoções, a partir daquele momento, você começa a estar, vamos dizer, proativamente liderando aquela situação. Olhado para você, feitos os acordos ali, ligados os botões que precisa ligar, desligados os botões que precisa desligar, você vai olhar para sua criança. E nesse momento, eu quero que você entenda, a criança que você está olhando ali não é o seu filho. A criança que você está olhando ali naquele chão, chorando, gritando, pedindo socorro, é a criança que você foi. É a criança que não foi ouvida. É a criança que não foi respeitada. É a criança que não foi acolhida. É por isso que é tão difícil. Todos nós temos, em algum lugar, esse tipo de vazio. Todos nós temos um espaço ali que não foi preenchido por causa do esquema da nossa educação. Não é culpa do seu pai e da sua mãe, eles fizeram o melhor. Muitas vezes os nossos pais eram surrados, eles recebiam um castigo absurdo, até professor batia, gente. No tempo do meu pai e da minha mãe, até professor batia nas crianças. Eles fizeram o melhor que eles podiam. E agora eu acho que eles esperam que a gente faça o nosso melhor também, que não é simplesmente replicar o modelo deles. Então a hora que você tá olhando pro seu filho gritando ali no chão no meio do shopping, você tá vendo você, o seu desamparo, a sua imaturidade. E muitas vezes observa quando uma criança tá fazendo birra num lugar público. Eu gosto muito de observar. Observa, sem julgamento, observa a cena, se coloca ali de espectador. Muitas vezes a mãe atua com a criança, parece que elas têm a mesma idade. A mãe só tem um pouco mais de recurso, vamos dizer, físico e um pouco mais de repertório de fala. Mas emocionalmente, tem situações em que você olha para a mãe e para a criança ali, elas estão agindo no mesmo nível. A mãe vira uma criança de 3, 4 anos, disputando ali com a menina, quem grita mais alto, com o menino, quem grita mais alto, quem pode mais, ou a vontade de quem vai ser obedecida ou feita mais rapidamente. Vamos lá, olhou para você, então você tá entendendo que o buraco é mais embaixo? Você já sacou que não dá pra dar uma fórmula pra você, faz isso, faz aquilo. Mas eu vou tentar aqui rapidamente dar algumas diquinhas pra você. Primeira coisa é a autoobservação. Eu tô com raiva. Então, você olha pra essa sua raiva e fala, calma aí, depois eu resolvo. Depois eu como uma barra de chocolate, depois eu vou pra esteira, eu vou pro saco de boxe, depois eu vou lá dar uns gritos sozinha no meu quarto. Agora a raiva você vai ficar guardada aí. Então você se observou. Aí você vai olhar para sua criança, mas vai olhar para ela. Não vai olhar para ninguém mais, para ela, para aquela criança ali. O que é que causou aquilo? E você vai falar para essa criança que o sentimento dela, nomeia o sentimento dela. Você tá com raiva. Você está frustrado, você está cansado, você está com sono, você está, entende? Triste, você está bravo. Nomeia o sentimento para essa criança e fala, mostra para ela que esse sentimento é válido, mesmo que essa raiva seja de você, mãe. Todos os sentimentos que o seu filho sentir, demonstrar, são válidos. Nós somos humanos. Ser humano não é feito só de alegria e fofura.
A gente não tem mais essa ilusão. Temos? A gente tem o nosso lado sombrio. A gente sente raiva, a gente sente inveja, a gente sente ódio, a gente sente frustração. Muito adulto sente frustração e parte pra porrada. Parte pra baixaria, parte pro barraco, começa a bater boca. Rede social hoje é um show de horror, não é? Porque a gente não pode ser contrariado, ninguém pode pensar diferente da gente, a gente já sai batendo boca, tem homem que sai na porrada, não é? Adolescente, tem gente que dá tiro, que... Não é isso? Nessa hora, então, eu já vou responder as perguntas, prometo. Eu só vou terminar aqui, tá? Vou responder o do bater, vou responder do escovar o dente. Então, nessa hora, o que a gente tem que fazer para essa criança é nomear o que ela tá sentindo. Todos os seus sentimentos são válidos. O que não é válido? Esse comportamento. O que você faz com esse sentimento? Ele precisa ser vivido, ele precisa ser sentido. Não adianta jogar sentimento para baixo do tapete. Uma hora esse tapete ele vai estar, sabe assim, com muita sujeira embaixo, e aí isso vai explodir e vai espalhar caca para tudo que é lado. A gente tem que vivenciar. Eu tô com raiva, eu vou chorar e essa raiva vai passar. Eu tô com raiva, eu vou morder o meu amigo? Não. Eu tô com raiva, eu vou bater na minha mãe? Não. Essa não é uma opção. Você tá com raiva e eu provavelmente no seu lugar estaria sentindo o mesmo. Eu posso te ajudar? E tem horas que a criança já saiu da casinha, que ela tá berrando, se debatendo. Se você tá num lugar público, sabe o que é que você faz? Pega o seu filho da maneira mais carinhosa que você conseguir e saia de cena. Leva o seu filho com carinho pro carro. E lá no carro, você vai colocar ele na cadeirinha, ou fica com ele no seu colo, ou se senta do lado dele no carro e espera ele se acalmar. Fala, eu estou aqui pra você. Quando você se acalmar, a gente conversa. Você quer uma água? Você quer um abraço? Você quer ouvir aquela música? E, provavelmente, se a criança tiver por volta dos 2 anos, tudo que ela vai falar é não. Não, não. E tem criança que fala, eu te odeio. Fulano é chato. Você vai conversar. Acolhe. Você não tem que julgar o que essa criança está fazendo. Deixa essa criança expressar o que ela está sentindo. Depois vai ter um momento de vocês conversarem. Depois, não é na hora que a comporta foi aberta. Quando você tá puto da vida, alguém vem e tenta te dar um sermão, alguém tenta te dar um conselho, você escuta? A gente não escuta. Nesse momento em que a gente ativou ali o nosso cérebro reptiliano, não tem argumento, a nossa parte racional tá totalmente fechada ali. Não adianta querer argumentar com a criança, dar sermão com a criança, explicar, ficar dando explicação. Não, porque tá tarde, não, porque se a gente não escovar o dente agora, o seu dente vai ficar cariado. Imagina você uma menina tão bonita, vai ficar com o dente tudo pretinho. Não, não é esse o momento. Nesse momento você fala, eu entendo que você tá com raiva. Eu entendo que você gostaria muito mais de estar ainda assistindo o iPad. Mas agora é hora de escovar o dente. Você quer a minha ajuda? Ou você vai escovar sozinho? Eu não vou escovar o dente, eu não vou. Vamos ver quem chega primeiro no banheiro. Depende da criança, isso dá certo. Não, eu vou rolando. Não, eu vou de 4. Chama o pai, chama o gato. Tem criança que fica desconcertada, fala, eu queria tanto um abraço, no meio a criança tá gritando, eu queria tanto um abraço, tem criança que olha e fala assim, quê? Eu queria um abraço, você pode me dar um abraço agora? Não é, posso te dar um abraço? Eu queria um abraço, você pode me dar um abraço agora? Ou, vamos ver quem chega primeiro? Ou, você faz ou eu faço? Qual escova nós vamos usar? A do gato ou a do pato?
Oi, gatinho, aqui é o patinho, e começa a fazer um teatrinho. Entende? A gente pode nomear o sentimento dessa criança, deve. E depois, a partir disso, a gente redireciona. Então, resumidamente, o que a gente precisa mostrar para essa criança é: todos os sentimentos dela são válidos, são legítimos e precisam ser sentidos. Mas o que a gente faz com esses sentimentos, o comportamento que a gente tem, esse sim é passível de ser, vamos dizer, treinado, aprendido. A gente aprende a não bater nos outros quando a gente sente raiva, quando a gente é adulto. Tem adulto que tem chilique e bate porta, não tem? Tem adulto que tem chilique e joga coisa no chão. Você não conhece gente assim, gente? Tem adulto que tem chilique e taca as coisas longe, igual criança. Então isso a gente precisa treinar. A outra dica que eu queria dar para vocês: empatia. O conceito de empatia, de dicionário, é meio que fazer pelos outros o que você gostaria que fizesse com você. Eu preciso te dar uma notícia: isso não é empatia. Não é empatia que a gente precisa para criar os nossos filhos. Sabe o que é a empatia? Nesse conceito mais amplo, mais sutil, a empatia é a gente entender o que o Zen Budismo fala, que nós não somos iguais, nós somos semelhantes. Então a empatia é você fazer pelo outro não o que você gostaria que fizesse com você, é fazer o que ela precisa que seja feito por ela. Se você faz com o outro aquilo que você gostaria que fizesse com você, isso é um baita de um pensamento egoísta. O outro não é você. O outro é o outro. Ele tem necessidades diferentes, ele tem intensidade diferente, ele tem uma vivência diferente da vida. Tem pessoas que têm uma tolerância enorme para contrariedade. Tem pessoas que você contrariou uma ideia dela, pronto, já explode. Então cada pessoa age, reage de uma forma e tem as suas próprias necessidades. Você olhar para o seu filho como ele é e não olhar para a criança que você foi, que tá dolorida, que tá maltratada, que foi, e que se a gente não cuidou disso ainda, a gente vai encontrar essa criança todas as vezes que o nosso filho nos confrontar. É essa criança desrespeitada, agredida, que levou tapa na bunda, que escutou, fica quieto, cala a boca, criança não tem vez, a sua vontade não conta. É essa criança que a gente vai estar vendo quando a gente olhar para o nosso filho. Pensa nisso. O seu filho não é você. Você não é a sua mãe. Quando você percebe que o seu filho tá fora da casinha, tá jogado no chão, tá virado no giraia, como a gente fala aqui em casa, você deve preservar a segurança dele. E se vocês estão em público, tira ele de cena. Se vocês estão em casa, num momento em que o seu filho estiver calmo, você vai combinar com ele. Gente, entenda, não é castigo, não é cantinho do pensar. Isso funciona muito, tem até um livro, só que pena que ele só tem em inglês. Você vai combinar com o seu filho a estratégia que vocês vão usar. Sim, por que está chorando? É ruim dizer para a criança parar de chorar. Não é para de chorar. É o que você está sentindo. Tá tudo bem chorar. Tá tudo bem gritar, sabia? O que ela não pode? Não pode agredir nem a ela mesma, nem as outras pessoas. Não pode estragar as coisas. Então, jogar coisa no chão, jogar coisa nos amiguinhos, morder amiguinho, bater na mãe, chutar a mãe. Ela não pode bater com a cabeça dela na parede. Isso não pode. Chorar pode. Tá tudo bem. Vem aqui. Chora aqui comigo. E muitas vezes, sabe o que acontece, gente? Quando a gente
vira essa chave, a gente chora junto com o nosso filho. A gente se conecta tanto com ele que a gente entende profundamente a dor que ele está sentindo. E muito provavelmente a gente pode falar não pode? Sim, você pode falar. O que você faz com a sua raiva, você está sentindo raiva. Bater não é uma opção pra gente descontar nossa raiva. E aí é isso que eu ia falar. Quando vocês estiverem num momento calmo, você precisa ter um cantinho na sua casa, construído pela criança ou se não por vocês dois, customizado. Não é um canto de castigo, é o cantinho da calma, que essa criança escolheu aonde é. Pode ser uma caixa de papelão, pode ser um tapete, pode ser um cantinho, uma barraca daquelas desmontáveis, pode ser a cama dela, se ela quiser, com um adesivo na parede, pode ser uma almofada que ela abraça, pode ser o que for. Que essa é a estratégia quando a criança passar da conta. Então, por exemplo, o seu filho deu um chilique lá, começou a bater em você porque você tirou ele da frente da TV, porque era o momento. Você vai falar pra ele: eu entendo, você tá sentindo isso, tal coisa. Eu entendo que você esteja sentindo isso. Provavelmente eu estaria sentindo mesmo se fosse com você, se fosse comigo. Mas bater, a gente já conversou que aqui não pode. Lembra do seu cantinho que a gente arrumou pra você se acalmar? Você gostaria de ir lá pra se acalmar? Você quer que eu te ajude a chegar lá? Você quer que eu fique lá com você? Ou você gostaria de um abraço? Ou você quer dar um soco bem forte nessa almofada para ver se sua raiva passa? Socar a almofada pode. Socar a mamãe não pode. Posso falar que vou retirar tal brinquedo? Dai, a chantagem, ela não funciona. O que funciona são acordos. E normalmente o que a gente faz, isso é um castigo. A melhor coisa que a gente pode, é difícil, né? Na teoria tudo funciona maravilhosamente bem, mas na prática, acreditem, eu sei que é difícil porque eu tenho 3, né? Mas olha só, a gente precisa arrumar formas da criança sofrer as consequências do que ela fez. 2 anos, gente, criança de 2 anos, a gente precisa conversar com ele sobre os sentimentos dele. O que é a raiva? O que você sente? Ele vai te falar ele tem entenda o seguinte, a criança ela tem uma limitação verbal, de fala, mas ela não tem uma limitação de sentimento. O sentimento dela é tão grande ou até maior do que os nossos, só que ela não consegue expressar esse sentimento em palavras. Então, nós temos que conversar, sim, desde 1 ano. Eu conversava com os meus desde sempre, tá? Desde sempre mesmo, desde recém-nascidos. E eu pensava que o que eles tivessem condição de absorver, seja no plano aqui ou no plano sutil, eles irão absorver. Precisa conversar, sim. Eles começam a fazer birra quando eles descobrem que a sua vontade e a deles é diferente. A partir dos 9 meses, as crianças já começam. E essa idade muito, muito desafiadora, muito, muito complicada, ela acontece por volta do 1 ano e meio e vai até 3 anos e pouco, tá? Meu filho está com mania de jogar comida no chão. Eu falo, não, e ele taca mesmo assim. Mayara, quantos anos tem o seu filho? O que vocês podem combinar é o seguinte, você não vai pôr mais comida para ele, né? Então, assim, se acabar a comida do prato dele, você vai falar: olha, a comida que a mamãe pôs, né, aqui, acabou, você jogou tudo lá no chão. Você pede ajuda dele para ele ajudar você a limpar. Se ele não quiser, tudo bem, eu não recomendo que você oprima ele. 1 ano e 5. Ele tá nessa fase, na área, isso é muito mais uma brincadeira. Então, entenda assim, ó, dá outra coisa para ele jogar no chão. Nessa idade, quando as crianças são menores de 2 anos, 2 anos e pouco, a melhor estratégia é o redirecionamento. Então, ou você pode não deixar mais o prato ali com ele, quando ele jogar a comida no chão, você tira o prato ali e aí você fica com o prato com você,
E aí você passa a dar comida para ele, ou você pode dar outras opções para ele jogar no chão. Brinquedo, sei lá, coisas que ele possa jogar no chão. Vamos jogar isso aqui no chão? Vamos. Isso aqui pode, a comida não. Né? Aí começa a mostrar pra ele que vem formiga, que vai picar a mão dele. Mas assim, entenda, meninas, que existe uma outra diferença também, que eu acho que a nossa geração, ela tá meio perdida entre os dois extremos. Você acolher o choro do seu filho não é a mesma coisa que você fazer todas as vontades dele. Acolher é falar, ok, eu te entendo, porém, não tem chocolate antes do almoço. Porém, não dá para bater no seu amigo. E se você quer fazer combinados com a criança, por exemplo, você pode fazer um combinado com ele. Se você estragar esse brinquedo porque você jogou no chão, a mamãe não vai comprar outro brinquedo para você. Se você mordeu o seu amigo, às vezes ele vai ficar chateado com você, ele não vai querer mais brincar com você. Entende que as consequências naturais do que eles fizeram é muito mais educativo, se não é castigo, se não é chantagem. A gente usa, claro que usa, eu uso também. Mas esse deve ser assim, sabe quando você já não sabe mais o que fazer ou quando você já vê, você já falou. Mas eu prefiro sempre acordos feitos e as consequências naturais. O meu está com 1 ano e 2 meses e outro dia eu falei que não era para mexer em tal coisa, ele estava no meu colo, ele me deu uma cabeçada. Eu falei que não era para fazer isso, ele chorou, é certo? É certo. E olha só, a criança... Gente, quando a gente entende muitas coisas, então pensa assim, ó, a criança até, sabe como ela aprende? Ela aprende por um sistema que chama sensório motor. Ela precisa pegar, ela precisa mexer, ela precisa interagir com aquele negócio. Quanto mais você falar pra ela, não mexe na gaveta, ela vai mexer na gaveta. Ela precisa ver como é que abre e fecha aquilo, ela precisa sentir com a mão dela o que é que tem lá dentro. É assim que ela aprende a abrir e fechar a gaveta, é assim que ela aprende a andar, é assim que ela aprende a ligar a TV, a mexer no seu celular. É dessa forma que ela aprende. Então, quando a gente fala, não, ele tá fazendo birra, eu falo pra ele não fazer, ele olha pra mim e faz. Ele precisa, o cérebro dele não tá pronto. Tem uma parte, eu não vou entrar nesse mérito com vocês, tem uma parte do nosso cérebro, que é a parte do impulso, da tomada de decisão. Sabe quando essa parte vai estar madura? Com 25 anos. A criança não tem condição biológica de controlar algumas coisas. E C, pode usar? Recriminam tanto C pelo que leio. Olha só, o C, ele é sempre condicionado, ele parece uma chantagem. Eu prefiro assim que e o E. Então, assim, ó, assim que você guardar os seus brinquedos, nós vamos sair para passear. Entende? Assim que você escovar o dente, eu vou ler aquela historinha para você. Você quer a minha ajuda? Assim que. O C, ele sempre soa como chantagem. Mas a gente acaba usando. No momento em que ela bate, eu só me defendo, eu recomendo que você mostre pra ela como você se sente. Fala assim, eu entendo que você sente raiva, que você tá com raiva. Nomeia o sentimento dela, nomeia o seu sentimento. Eu fico sem chantagem. Isso é comunicação limpa, comunicação linear. Como é que você se sente quando ela te bate? Fala pra ela. Dói. Eu não gosto e eu fico muito triste. Eu preciso sair. Isso é uma estratégia muito boa, meninas. A gente sai. Quando você vê que você também saiu do controle, isso chama pausa positiva. É uma ferramenta da disciplina positiva. Você sai de cena, você fala, eu preciso de uns minutos para me acalmar. Depois a gente conversa. E você sai de cena. Você vai mostrar que a gente precisa dar uma pausa, que você também precisa se acalmar, que na hora da raiva muitas vezes as coisas não podem ser resolvidas. Isso é legítimo, viu?
E você não faz para castigar a criança. Não escutam nada, não escutam nada. Você sai e depois você conversa. Mas é importante, Joana, que você nomeie, tá? Você só nomeia. Doeu. Tudo bem. Tudo bem ela ficar brava. Lembra que a nossa função não é evitar que os nossos filhos tenham frustrações. Não é ficar cuidando somente da felicidade dos nossos filhos. É apresentar para os nossos filhos toda a gama de sentimentos que existem. Eles precisam conhecer a frustração, conhecer a raiva, conhecer. Se a gente fica cuidando dos nossos filhos, protegendo os nossos filhos de sentimentos ruins, como é que eles vão atuar na vida real? A primeira frustração que eles passarem, aquilo vai ser tão desconcertante porque eles nunca passaram por aquilo. Ninguém nunca frustrou essa criança não sabe esperar, essa criança não sabe agradecer, essa criança, como é que ela vai aprender? A gente não deu a chance para ela. Então tá tudo bem a criança ficar brava. O nosso objetivo não é, naquele momento a gente tá sofrendo também. Não é deixar a criança feliz, ninguém tá feliz ali. E tá tudo bem, você também tá brava, você também tá frustrada, você também tá cansada. Você não tem que ficar ali de sorrisinho e sendo uma flor, não é isso que eu tô dizendo. O que a gente não pode é desrespeitar essa criança, agredir, usar de crueldade. Meu filho tem 3 anos e sempre fala, estou bravo por isso ou por aquilo. E você fala, tá tudo bem, meu filho. Você tem todo o direito de ficar bravo. Eu entendo você. E começa a observar se eu estou bravo não é uma palavra muito usada aí dentro da sua casa. Por você, pelo marido. Muitas vezes para nomear ele mesmo. Você tá bravo? Olha como ele é bravo. Tem mãe que, sem querer, a gente faz isso, né? A gente acaba rotulando os nossos filhos. Olha como ela é nervosa, como ela é arteira, como ela é agitada, como ela é birrenta, como ela é inteligente, como ela é boazinha. A gente rotula. Tu falou da gaveta, que vai mexer. Deixamos mexer, já que não entende o não? Como proceder quando ele quer abrir algo, gaveta, armários? Eu recomendo que você deixe algumas gavetas para ele mexer. Então, assim, gavetas de baixo, libera. Ou se você não consegue trancar, se você não consegue... As gavetas que ele alcança, deixa ele mexer. Deixa ele mexer. E depois você pede ajuda dele para arrumar. Então não deixa nada perigoso, mas a exploração do ambiente, a curiosidade, ela é a mãe do aprendizado. A gente não pode tolher as nossas crianças de curiosidade. O que é muito diferente de uma criança, o pular no sofá. Aqui em casa, não pode, é uma regra. A gente tem 4 regras aqui em casa, é como se fossem as leis que permeiam. Isso eu aprendi no livro da Bianca Soleiro, tá? Então, mas uma das regras é a gente não pode estragar as coisas. A gente tem que cuidar da gente mesmo, a gente tem que cuidar do meio ambiente, a gente tem que cuidar dos outros que estão aqui, a gente não pode machucar, bater, e a gente tem que cuidar das coisas. Então, a gente cuida da gente mesmo. Eu não posso me machucar. Eu tenho que tomar água, eu tenho que fazer xixi. Limite de birras diárias, não. Tem dia que parece que eles fazem birras 24 horas. Não leva pro lado pessoal, tá? Eu tava falando alguma coisa que eu esqueci. Entendi. Só cuidar para não se machucar. E aí você põe as regras. Aqui na minha casa não pode pular no sofá. Tem casa de amigo meu, de prima minha, que pode, que as crianças pulam no sofá. Aqui a gente tem as nossas regras. Então, os amigos vêm aqui e elas já falam, não, aqui ó, a regra aqui na minha casa não pode subir no sofá. A gente tem as nossas regras, mas hoje eles são grandes. Aí o que vai acontecer? Ao invés de a gente falar não, hoje em dia tem uma confusão muito grande que fala que a gente confunde. Ah, eu posso falar não pro meu filho? Claro que pode e deve falar não. É que o nosso cérebro, o nosso inconsciente não registra não. Ele registra muito mais o positivo. Então você fala assim, ó, se você subir no sofá, você pode cair e se machucar. Ao invés de falar não sobe no sofá, ele vai escutar assim, ó, sobe no sofá. Subir no sofá, o sofá é alto, você pode cair e bater a cabeça.
Entende que é diferente? E sobre lâmpadas acesas? Por aqui, ela deixa ligada o dia inteiro. E cada vez que desliga, ela fica muito brava e já vira uma birra. Não, você vai pôr as regras. Já subimos todos os interruptores possíveis. Não. Tá sol, né? A lâmpada vai ficar, a luz vai ficar desligada. A gente vai ter que cuidar da natureza. A natureza agradece. Não precisa entrar em... Não, a lâmpada é desligada. Você vai desliga a lâmpada e pronto. Ela vai chorar, ela vai... Tá tudo bem, tá tudo bem. E lembra de não fazer chantagem. E lembra de não condicionar o seu amor a nenhum comportamento do seu filho. Nem bom, nem ruim. Eu não te amo mais ou menos se você age dessa ou daquela maneira. Combinado? Mais dúvidas, meninas? Mais dúvidas, que já acaba o nosso tempo. Eu falo, né? Falo bastante. Isso é papo, assim, ó. A gente poderia fazer várias lives e vocês trazerem situações reais que vocês passam. Por exemplo, o escovar o dente, que aquela amiga falou, a criança bater. Fala o que a gente faz quando ela bate. Depende da situação. Se você falou um não para sua filha e ela te bateu, se você falou um não para sua filha e ela te bateu, você tem que validar a frustração dela. Por exemplo, ela tá te batendo porque ela tá se sentindo frustrada. Eu entendo que você está frustrada, mas me bater não é uma opção. O que você quer fazer? Depende, eu não sei quantos anos tem a sua filha. Se for uma criança que já mais de 2 anos e meio, você já consegue negociar com ela. Se for uma criança pequena, você redireciona, você distrai. E na refeição, que não come verdura e legume, rejeita e tira. Daí, esse já é um outro papo, tá? Isso daí já é um outro papo. Eu recomendo que você ofereça todas as vezes e que você coma na frente dela. Resumidamente. Isso aí não é birra, não, tá? Mas resumidamente eu recomendo que você continue pondo no prato dela e que você coma isso, não fala nada. Enquanto ela tá comendo a comidinha dela ali, você come as mesmas coisas, mostra pra ela que você come e não fala nada. E não para de pôr a comida. E nem condiciona. Você vai ganhar a sobremesa se você comer o brócolis. Não, tá? A sobremesa, se você tem o hábito de dar, ela vai ganhar seu sim. O brócolis é pro bem dela. Quando a gente diz não, é a frustração, Liliane. Então, tá tudo bem ela se sentir frustrada, você não vai ceder e bater não é uma opção. E aí, num momento mais tranquilo, você vai ter que se preparar com ela para o próximo episódio. A próxima vez que você sentir vontade de bater na mamãe, você já sabe que a mamãe não vai deixar. O que você quer fazer para descontar a sua raiva? A sua frustração? Vamos combinar? Ao invés de bater na mamãe, você quer bater numa almofada? Você quer bater num ursinho? Você quer dar um chute no, no sofá, um macio, um rolinho de almofada? Você já combina com ela e deixa claro que aquilo não é admitido. O sentimento, sim, ela sentir raiva de você tá ok, senão a criança se sente culpada. Você fala um não pra ela, a gente espera que a criança fale o quê? Obrigada, mamãe, você é demais, você estudou lá, disciplina positiva, a educação não violenta, você é demais, obrigada por falar não pra mim. Não, né? Ela vai reagir. Meninas, o nosso tempo tá acabando, vocês acreditam? Eu adorei, passou tão rápido. Vamos conversar mais sobre isso? Tema do nosso próximo encontro, a gente tem 1 minuto pra decidir. Tema do próximo encontro. A aula passada, a segunda votação foi o desfraude. Eu não sei se vocês querem, quando passa essa fase, normalmente ela começa a ficar mais tranquila depois dos 3 anos e meio, tá? Mas tem criança que, se a mãe não arruma uma forma de lidar com as emoções dessa criança, ensinar essa criança a olhar pra isso, tem crianças muito grandes. Eu conheço amigos dos meus filhos, da minha filha de 10 anos, que ainda atua dessa forma. Acreditem se quiser. Tenho muita dificuldade de lidar com o birra do meu filho. O pai dele não entende da mesma forma que eu. Nossa, esse é um ponto importante, Jandira. É um ponto que vocês dois vão precisar conversar e entrar em acordo. Desfraude. Meninas, a gente tem 28 segundos. Quando ele se machuca, é errado bater ou dar bronca no que machucou ele? Não, mas eu acho que a gente sempre deve atuar de maneira real.
Falar, olha, talvez você não prestou muita atenção, por isso que você se machucou, né? Então, não levar a culpa pro objeto, levar a culpa pra falta de atenção dele mesmo. Meninas, vai encerrar! Adorei!